Oi pessoal, tudo bem com vocês? Irmãos, irmãs e amigos, paz do Senhor Jesus a todos. Quero prosseguir falando a palavra de Deus. Em Gênesis capítulo por capítulo. E aqui estou chegando ao capítulo 23. Quero aqui falar da morte de Sara. Esse é o tema. Os versículos, vou ler aqui os 2 primeiros versículos, que diz assim: E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Quiriate-Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã, e veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Olha, quero aqui puxar a ficha, puxar o histórico de Sara, um pouco da trajetória. Ela que era esposa de Abraão e matriarca dos israelitas, né? E eu pude perceber, eu cheguei à conclusão que Sara foi a pessoa mais protegida por Deus em toda a Bíblia. Pode ser que eu esteja exagerando, não tem problema se você encontrar alguém, uma forma de me repreender, de mostrar que eu estou errado, não tem problema. Mas eu cheguei a essa conclusão, que ela era a pessoa mais protegida por Deus, de tal forma que se existe xodó de Deus, crente xodó de Deus, olha a colocação, se existe crente xodó de Deus, Sara era uma. Por que eu falo assim? Porque fosse a situação, a circunstância que fosse, Deus entrava livrando a Sara e se opondo contra quem ousou de mexer com ela. Veja só o capítulo 12. Vejamos o capítulo 12, lembrando que aqui no capítulo 12 o casal é Abrão e Sarai. Por quê? Deus mudou os nomes para Abraão e Sara no capítulo 17. No capítulo 17. Aqui, dos versículos 11 ao 13, perceba que eles entraram no Egito, o casal, ao entrar no Egito, Abraão combinou com Sarai para esconder que eles eram marido e mulher, revelando que eles eram irmãos, porque realmente eram irmãos por parte de pai, conforme o capítulo 20, versículo 12. Não houve nenhuma mentira aí. E porque no pensamento de Abrão, diz o versículo 12, ele alega que eles sabendo, o rei sabendo que eles eram marido e mulher, então ele seria morto e Sarai seria preservada, guardada em segurança, porque Sarai era uma mulher formosa, muito bonita. E então o versículo 13 mostra Abraão fala sobre revelar somente esse parentesco aí, de que eles eram irmãos. Versículos 14 e 15, os nobres, os príncipes, viram a Sara e então gabaram-se para o rei. Falaram para o rei da sua beleza,
Deixa eu ler o versículo 15, porque eu estou só comentando aqui, não estou exatamente lendo, mas deixa eu ler o versículo 15. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Faraó tomou, creio que mandou buscar, né, a Sarai. E no versículo 16, Abrão recebe presentes, a sua riqueza é aumentada, porque Faraó manda presente para Abrão, rebanhos de ovelhas, jumentos, camelos, vacas, por aí vai. Agora perceba, veja Deus entrando em ação. Deus não concorda, não se deu jamais por satisfeito, não aceitou esta situação. Versículo 17, Deus mandou pestilência para a casa real. Vamos ler também o versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó com grandes pragas e a sua casa por causa de Sarai, mulher de Abraão. Perceba, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Então, Deus entra livrando a mulher e punindo aqueles que vieram a mexer com ela, a começar por Faraó. Então, é por isso que eu digo que ela era muito protegida. Neste vídeo não vai dar para falarmos, mas vamos continuar ainda em outro vídeo. O quanto Deus protegeu a Sara e pragas, pestes vieram sobre Faraó, sobre a casa real, sobre todos, porque Deus aqui estava preservando o seu princípio estabelecido no Éden. Claro que ele protegeu a Sara, mas eu não posso esquecer disso. O princípio estabelecido no Éden, o padrão de Deus para o casamento, o modelo de Deus, de que não pode entrar uma terceira pessoa num relacionamento entre o casal. E aí, antes, não chegou, com certeza, não chegou a intimidade, a haver intimidade. Mas antes disso, Deus entra em ação, livra Sara, porque Sara não foi por gosto, ela foi tomada, diz aqui o versículo 15, foi levada, pois era a ordem do rei, e então Deus entrou em ação com punição, com castigo sobre Faraó e sobre os nobres ali, os príncipes, todos ali na casa real. Saiba, muitas situações podem ter se levantado contra você, você saiu vencedora, saiu vencedor de cabeça erguida, mas não é por causa dos seus próprios méritos, não. É porque Deus está contigo, é porque Deus está te protegendo, está te vendo, está vendo a sua inocência, a sua sinceridade. E por isso Ele chega te protegendo e te abençoando. Em nome de Jesus, que Deus fale ao seu coração.